Olá a todos. Convido agora cada um para fechar os olhos, a serenar a mente, a serenar o coração e que nós possamos focar exclusivamente no aqui, no agora, prestar bem atenção nessa palestra, que o tema será o perdão, um tema tão importante em nossas vidas, e que mais do que na teoria, nós possamos colocar em prática tudo isso que nós veremos na palestra de hoje. Então, com a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, que nós iniciemos a palestra de hoje. Que assim seja. Então, olá a todos. É uma grande alegria estar aqui no Mensageiros da Paz, mais uma vez, com essa palestra online. E hoje não sou só eu. Junto comigo haverão outros 6 palestrantes, todos integrantes da mocidade do Mensageiros da Paz. Então, é uma satisfação muito grande dividir com eles esta palestra sobre o perdão. É um tema que faz tanta diferença na vida de todos nós. Eu quero iniciar com o livro Deixe um Legado. O autor é Paulo Kretli. E nesse livro o autor relata para nós que há um certo tempo ele teve desavença com um amigo dele. Era amigo, mas se tornou, entre aspas, inimigo. Na versão do Paulo Kretli, o vilão da história era o outro. E na visão do outro, o vilão da história era Paulo Kretli. Quem era o vilão de verdade, para nós não interessa. Enfim, sabe por quanto tempo que durou essa inimizade entre os dois? 15 longos anos. Uma inimizade gratuita, começou do nada. E a ponto que se os dois estivessem ali para se cruzar do mesmo lado da calçada, um deles atravessava, porque eles não queriam nem se olhar. Então era uma coisa triste de se ver. E o que aconteceu? Num certo Natal, Paulo Kretli começou a disparar e-mails, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo e assim por diante. E mandou para uma lista de e-mails, aquelas listas gigantes, assim, sabe? E no meio desses e-mails estava o e-mail do tal inimigo do Paulo Kretli. Esse inimigo, esse desafeto do Paulo Kretli, recebeu o e-mail de Feliz Natal e Próspero Ano Novo com surpresa. Mas de imediato ele já respondeu: olha, Paulo, eu desejo para você também Feliz Natal, Próspero Ano Novo, e nós precisamos reatar a nossa amizade. E Paulo de pronto, mas com certeza que nós precisamos reatar. Eu nem lembro o motivo pelo qual nós brigamos. E aí, nesse momento, eles combinaram de reatar a amizade deles, que havia sido cortada há tanto tempo. Pergunto para vocês, o que Paulo Kretli sentiu nesse momento? Ele sentiu alívio, um peso removido dos ombros. Ele sentiu que aquele sentimento ruim, pesado que ele estava por tanto tempo, ocupou um espaço indevido em sua vida. Olha a importância que tem o ajuste com os nossos, entre aspas, inimigos. Olha os benefícios que a pessoa tem ao reatar e se reconciliar com os outros, se reconciliar com os adversários. O presente mais belo é o perdão. Está lá no Poema da Paz, de Madre Teresa de Calcutá. Qual que é o presente mais belo? É o perdão. Não tem nada mais bonito que nós possamos dar para alguém. Embora o perdão é mais importante para quem? O perdão é mais importante para aquela pessoa que o concede. Porque a partir do momento que ele concede o perdão, se desalgema, se desacorrenta. Existe uma frase bem interessante que diz assim: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Olha a importância do perdão. Se nós temos alguma desavença com alguém, perdoemos o quanto antes para o nosso próprio bem, para nós ficarmos livres. Tem uma frase do Papa Francisco que diz assim: o primeiro em pedir desculpas é o mais valente, o primeiro em perdoar é o mais forte, e o primeiro em esquecer é o mais feliz. E hoje em dia,
Nós somos valentes o suficiente, somos corajosos o suficiente para pedir desculpa? Ou nós somos covardes? Nós somos fortes o suficiente para perdoar? Ou somos fracos e queremos só alimentar o ódio, o rancor e o desejo de vingança? E somos felizes o suficiente, aquela felicidade de quem esquece o mal que o outro nos fez? Ou queremos ficar alimentando a nossa infelicidade? Para a gente refletir. Como que será a nossa palestra de hoje? Nós passaremos por vários tópicos. Cada tópico um ponto de vista. E cada tópico será apresentado por um amigo meu da Mocidade do Mensageiros da Paz. E o primeiro que vai apresentar uma história para vocês é o Felipe. O Felipe que vai contar a história da sacola de batatas, para a gente poder refletir a respeito. Olá, bom dia a todos. Hoje eu vou trazer uma história para vocês. Em uma sala de aula, em uma determinada escola, de crianças de mais ou menos 10 anos de idade, viviam em completa desarmonia. Todo dia era a mesma coisa, brigas, xingamentos, agressões, sempre voltava alguém chorando para casa. O professor, vendo isso, e totalmente descontente com essa situação, resolveu fazer uma dinâmica e pediu para que os alunos levassem 2 materiais para a escola no dia seguinte. O primeiro era um saco e batatas. Sim, batatas, de diferentes tamanhos. Os alunos estranharam, mas levaram tanto o saco quanto as batatas. E no dia seguinte, o professor explicou como funcionaria a dinâmica. Cada aluno retrataria a desavença com seus colegas por meio de uma batata. Se fosse uma desavença pequena, uma batatinha. Se fosse uma briga muito grande, uma mágoa muito grande, por uma batatona. E teriam que fazer o seguinte: colocar dentro do saco e carregá-las para onde elas fossem. Para o recreio, para a sala de aula, para suas casas. Resultado: menos de uma semana depois, as crianças apareceram para falar com o professor, porque era muito chato levar as batatas para todo quanto é lugar, estava começando a pesar, era totalmente desconfortável. E foram falar com o professor: professor, a gente entendeu a lição, a gente não vai brigar mais, não vamos discutir mais, vamos perdoar uns aos outros, mas vamos lá, a gente pode largar, jogar fora esse saco de batatas? O professor, feliz com a reação dos alunos, disse: pode. Mas e as nossas batatas? E o peso que carregamos, as angústias que carregamos em nossa alma? Que desaceleram a nossa evolução moral, podendo até estagná-la, por meio do peso que carregamos de acontecimentos passados. Interessantíssima a história que o Felipe nos contou agora. Como nós somos insensatos e ficamos carregando esses pesos no nosso dia a dia. Ninguém está obrigando a nós carregarmos. Ninguém obriga. A gente carrega porque a gente quer. E ao carregar esses pesos, nós sofremos. Se nós quisermos, nós largamos. Uma frase de Voltaire sobre esse tópico. Quanto mais você pensar em seus infortúnios, mais poder terão eles para magoá-lo. É para a gente refletir. Bom, vamos para o próximo tópico agora. Quem vai nos contar a história de Amir e Farid é a Júlia. Olá, pessoal. Estou aqui para contar uma história sobre perdão. O nome dessa história é Amir e Farid. Amir e Farid eram 2 amigos, comerciantes que viajavam muito a negócios. Em uma dessas viagens, estava muito calor, e eles decidiram parar perto de um rio para se refrescarem. Farid decidiu se banhar nas águas do rio. Porém, essas foram ficando muito mais turbulentas. E Amir, percebendo o risco que o amigo corria, entrou para salvá-lo. Farid ficou muito agradecido e pediu para que um de seus escravos escrevesse uma rocha perto desse rio em letras profundas e grandes. Aqui, correndo risco de vida, Amir salvou Farid. A viagem continuou. Na volta, eles pararam ali novamente. Porém, por motivos bobos, eles acabaram se desentendendo. Os ânimos se exaltaram e Amir bateu em Farid. Farid então pediu para que seu escravo escrevesse próximo
às areias desse rio a seguinte frase: aqui, por motivos bobos, Amir bateu em Farid. O escravo não entendeu muito bem e decidiu perguntar ao seu mestre: por que, quando Amir salvou a sua vida, você escreveu em uma rocha e agora que ele te ofendeu, você escreveu na areia? E o mestre respondeu sabiamente: todos os atos que recebemos de amor, caridade, têm que ser escritos em lugares sólidos, para que eles fiquem ali e todos possam ver. Os atos de ofensa que recebemos dos outros têm que ser inscritos em lugares que poucas pessoas vão ver e que logo suma. Essa é a lição da nossa história de hoje. Os atos de amor que nós recebemos temos que colocar à mostra de todos, para que esses possam seguir os passos e também realizarem ações de amor, de caridade com outras pessoas. Porém, os atos de ofensa que recebemos, temos que logo esquecer, logo apagar, para que nem ficamos lembrando disso e nem que outras pessoas fiquem sabendo e decidam repetir esses mesmos atos. Sabe as palavras de Farid? É isso aí, Júlia. Coisa boa é pra gente lembrar. Coisa ruim é pra gente esquecer. Mas infelizmente a gente faz ao contrário. As coisas boas a gente esquece. A gente escreve ali na areia, pertinho do rio, a água já vem e apaga, infelizmente. E coisa ruim a gente fica lembrando, fica remoendo, fica ruminando. Igual a vaca faz, a vaca fica lá, mastiga, 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 sentindo aquele gostinho amargo. E nós fazemos a mesma coisa com as coisas ruins. Gente, ó, a história de Amir e Farid. Coisa boa é para lembrar, coisa ruim é para esquecer. Uma frase de reflexão sobre esse item é de Jason de Camargo. Jason diz assim para a gente: a mágoa é como um espinho cravado dentro do indivíduo. Enquanto não for retirado, ele produzirá sofrimento. Então que nós retiremos o espinho da mágoa o quanto antes de dentro de nós. Próximo tópico que nós veremos é sobre as consequências do não perdoar, do não esquecer as ofensas alheias. Existem pesquisas científicas que dizem que sentimentos de ódio, raiva, medo e insegurança desencadeiam enfermidades como o câncer e a queda do sistema imunológico. Outras pesquisas ainda dizem que o ressentimento crônico aumenta o cálcio nas coronárias, possibilitando problemas cardíacos. Ou seja, o não perdoar tem impacto inclusive no nosso corpo físico. A Isadora ela vai contar uma história bem legal sobre essa questão do quanto a gente se suja ao odiar as outras pessoas. Existe uma historinha que é bem interessante. Estava um filho e um pai em casa. O filho tinha acabado de chegar do colégio e estava brabo, revoltado porque tinha brigado com um colega seu. O pai, então, lhe chamou para conversar e disse: filho, tá vendo aquele lençol branquinho que está estendido no varal? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um saco de carvão, trazer aqui para você, e dessa distância que a gente tá, mais ou menos a uns 10 metros do lençol, você vai pegar essas pedras de carvão e jogar no lençol. Combinado? Então o pai foi lá, pegou o saco de carvão e o filho começou a lançar essas pedras. E devido à distância, o que aconteceu? Quase nada. O carvão permanecia quase como ele estava antes, quase branquinho. E o menino, por sua vez, estava preto de carvão, sujo. Ele tomou uns 3 banhos e mesmo assim o carvão continuava no corpo dele. E qual que é a lição nessa história? Quando a gente emite pensamentos de ódio, energias de rancor, de raiva, quem que mais se suja com isso? Eu não tenho dúvidas de que somos nós mesmos. Muito cuidado com isso. Eu trago aqui então 2 frases de reflexão sobre esse item. A primeira, o ódio é um ácido traidor que você não consegue expelir sem machucar o coração que o contém. Ou seja, a pessoa que odeia se machuca mais do que a pessoa que é odiada. E a segunda frase, a mágoa é como um copo de veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra, mas na verdade você só está fazendo mal a você mesmo. Perfeito, Isadora. É uma insensatez odiar o outro achando que é o outro que vai se machucar com isso. Quem se machuca com o nosso ódio somos nós mesmos e como nós nos machucamos. Um outro tópico agora sobre isso.
Jesus há 2000 anos veio e nos ensinou muito sobre o perdão. Nós conhecemos os ensinamentos de Jesus. Nós temos oportunidades para colocar em prática isso no nosso dia a dia? Temos, com toda certeza. A história que a Bia vai contar agora é sobre as oportunidades que nós temos para perdoar em nossa vida. E para conseguir ilustrar melhor esse assunto, eu vou trazer uma história que fala sobre um administrador escravo, que por conta do seu bom comportamento, ele acabou adquirindo mais liberdade dentro da fazenda em que ele trabalhava, mas continuava sendo um escravo. Certo dia, o senhor do engenho, o dono da fazenda, pediu para que esse administrador fosse até a cidade para comprar mais 20 escravos. E ele foi. Chegando na feira de escravos, ele se deparou com um senhor, já velho, debilitado, e aí fez uma proposta para o vendedor. Ele disse assim: olha, eu vou levar 20 escravos sadios, vou pagar muito bem, mas eu quero levar aquele senhor de brinde. E o vendedor viu isso como uma grande oportunidade, até porque a probabilidade dele vender aquele senhor, já velho, que não tinha como produzir dentro de uma fazenda, era muito pequena, ele não ia vendê-lo. Então ele aceitou o negócio. E aí o administrador foi para a fazenda não com 20, mas com 21 escravos. E chegando lá, ele tratou esse senhor muito bem. Ele dava comida quando tinha fome, o cobria quando ele tinha frio, o levava lá para fora pegar um vento quando ele tinha calor. E vendo essa situação, o senhor do engenho foi questioná-lo, perguntar por que ele tratava tão bem aquele senhor que já estava tão doente, debilitado. Até perguntou se ele não seria um parente ou um amigo. E o administrador o surpreendeu com a resposta, dizendo que, na verdade, aquele senhor era um inimigo. E aí, o senhor do engenho não entendeu nada, né? Como assim um inimigo? E aí o administrador disse que aquele era o homem que o vendeu como escravo, que o introduziu nesse mundo do trabalho forçado. E o dono da fazenda ficou: mas como assim você consegue tratar com esse afeto todo, com tanta bondade, uma pessoa que a fez tanto mal? E a gente também pode fazer esse questionamento, né? Como a gente pode acolher com amor alguém que nos causou um sofrimento? E acho que talvez aí que esteja a chave da questão, né? Porque perdoar não é um processo simples, não é um processo fácil. É muitas vezes um processo duradouro, um processo doloroso. É a gente renunciar ao nosso ego e ao nosso orgulho. Quando Jesus disse: perdoai 70 vezes 7, ele mostrou que para perdoar não tem barreiras, não existem limites para que a gente se reconcilie com aquela pessoa que a gente tem uma inimizade. E eu imagino que o administrador, ele viu aquele senhor, quando ele viu aquele senhor lá na feira, ele viu aquilo como uma grande oportunidade dele exercer o que Jesus nos falou. Ele exerceu o perdão, exerceu o amor. Até porque o futuro é para ser um futuro de amor integral a tudo e a todos. E aí, como a gente vê essa situação em que o administrador, ele amou aquele que o fez mal? A gente pode ver como se ele fosse tolo, o que não é verdade, ou como se ele fosse uma pessoa de um grande coração. Ele nos ensina, através da humildade, da caridade, com um ato de grande bondade, que esse pode ser um exemplo para nós levarmos para as nossas vidas, para nós aproveitarmos cada oportunidade de fazer o bem ao nosso próximo, cada oportunidade de amarmos, e que isso vai contribuir muito, tanto para nosso melhoramento espiritual quanto moral. É isso aí, Bia. O administrador escravo, ele conhecia os ensinamentos de Jesus e viu nessa oportunidade a chance que ele tinha de colocar em prática o que ele aprendeu tanto com Jesus. Nós também conhecemos esses ensinamentos todos e temos muitas oportunidades para colocar em prática o perdão no nosso dia a dia. O que está faltando para a gente seguir a receita? Apenas para refletir sobre esse item, é uma frase que está na lição do perdão, um momento espírita, que está lá assim: maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação.
No entanto, aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal, esse sim já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. Aquele a quem nós precisamos perdoar é um doente. Se nós não perdoamos, nós também somos um doente da mesma maneira. Próximo tópico. Comentei agora há pouco do seguir a receita. É isso que o Vinícius vai falar para a gente agora. Olá, meus irmãos! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu com o nosso querido Chico Xavier. Chico, desde muito novo, ele trabalhava muito cedo e voltava para casa tarde da noite. E lá ele sempre encontrava o cachorro dele, um cachorrinho muito querido, muito amável, brincava com o cachorro, cuidava bem dele. Só que o cachorro, ele ficou doente. E isso começou a preocupar o Chico. E ele tentava cuidar do cachorro, tentava curar ali a doença do cachorro. Porém o cachorro não se curava. Vendo a tristeza do Chico, uma conhecida dele, da família dele, pensou o seguinte: olha, se eu sacrificar o cachorro, eu consigo resolver o problema do cachorro e do Chico. E ela faz isso. Ela sacrifica o cachorro. E o Chico, ao descobrir que o animal dele foi sacrificado, ele sente mágoa dessa pessoa e fica triste. Aí passa-se os dias, as semanas, os meses, e o Espírito Emmanuel conversa com o Chico, falando o seguinte: Chico, essa tristeza no seu coração, ela está atrapalhando a sua vida particular e também a sua tarefa mediúnica. Os bons espíritos estão tendo dificuldade de trabalhar com você. E Chico olha para o Emmanuel e pergunta: então, Emmanuel, mas o que eu faço? E o Emmanuel responde: você vai até a pessoa que você está sentindo triste, mágoa, tristeza e mágoa, e vai comprar para ela o que ela mais gosta, o que ela deseja de ganhar de presente. E o Chico pensa assim e fala para o Emmanuel: mas Emmanuel, eu acho que você não entendeu a minha situação. Ela matou meu cachorro. E o Emmanuel responde o seguinte: Chico, a receita não é minha. É de Jesus. Ele ensina: retribua o mal com o bem. Essa receita é de Jesus. Aí o Chico, entendendo a situação, ele vai lá, pergunta para a pessoa o que ela gostaria de receber de presente. Ele compra uma máquina de costura para ela. E ela, ao ver o presente, sente uma alegria tão grande que abraça o Chico, agradece ele, e dela sai luz do peito dela, cobrindo o Chico da cabeça aos pés dele e eliminando aquele resquício de mágoa e de tristeza que ele tinha devido àquela atitude passada dela ali. E assim ele pôde prosseguir com a tarefa mediúnica dele. Então, essa história é tão interessante que a gente vai ficar agora com os ensinos do nosso Divino Mestre, em que ele fala, nos esclarece e nos consola, nos ensinando o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aqueles que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa é a receita de Jesus. Fortíssimo esse ensinamento de Jesus, hein, Vinícius? E o próximo tópico agora é relacionar o perdão com caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Porque muita gente não sabe o que é caridade. Então Kardec, de uma forma muito correta, didática, ele pergunta como que Jesus entendia a caridade. Jesus é o melhor parâmetro que nós podemos ter.
E a resposta que os espíritos nos dão é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É a fórmula do BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, não importam quem sejam ou que nos façam. Indulgência, não importa o que o outro ainda tenha de má tendência. E perdão das ofensas, não importa quais sejam essas ofensas. O Rian vai contar uma história para nós. E hoje, pelo formato de uma história, vou mostrar para vocês o porquê que o perdão é uma forma de caridade. Mas antes de eu contar essa história, vocês precisam saber o que foi o Apartheid. O Apartheid foi um regime racista que aconteceu um tempo atrás, que dividia totalmente a forma da vida dos negros e dos brancos, deixando os negros normalmente num estado mais precário. E enquanto acontecia esse regime, um grupo de homens brancos foi na casa de uma velhinha e sequestrou seu filho. E depois de sequestrado, ele foi queimado em praça pública. E depois de seu filho morto, eles voltaram e sequestraram seu marido. E depois de sequestrado, ele foi queimado em praça pública. Só que depois do Apartheid, teve uma lei de acerto de contas que foi colocada, onde a pessoa que teve seus bens danificados ou familiares mortos por causa de racismo, teriam que ficar de frente para a pessoa ou para o grupo que fez isso e estabelecer uma punição adequada para ela sobre o que aquela pessoa ou grupo deveria fazer para ser perdoado. E a velhinha ficou de frente com o líder desse grupo racista e falou para ele: eu dividirei o que eu quero que vocês façam em 3 partes. A primeira parte é que vocês me levem onde vocês queimaram o corpo do meu marido e do meu filho, para que eu possa pegar as cinzas deles e fazer um enterro digno. E preste muita atenção nessa segunda parte que ela pediu em sua punição, porque ela afeta tudo. Ela disse que, já que ela tinha muito amor para dar ainda, ela pediu para que o líder desse grupo racista fosse na casa dela a cada mês 2 vezes, para que ela possa tratar ele como se fosse um filho. E a terceira parte que ela queria que ele fizesse seria que ele soubesse que ela perdoa ele. Só que eu pergunto, se fosse você nessa situação, você conseguiria perdoar? E caso você não perdoasse, você seria caridoso nessa situação? Porque quando você perdoa alguém, você está fazendo uma caridade para você e para a pessoa. E para refletir sobre isso que o Rian comentou conosco agora, uma frase de Mahatma Gandhi: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Pergunto para vocês, essa senhora negra da história é fraca ou forte? E eu tenho certeza que vocês estão aí respondendo, ela é fortíssima. Ela é muito forte. A pessoa fraca faria o que nessa situação? Se vingaria e gostaria de colocar em prática ali a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas a pessoa forte não. A pessoa forte perdoa. Próximo tópico que eu quero abordar junto com vocês é o que é melhor do que perdoar? Melhor do que perdoar é nem sequer se ofender. E a Júlia vai contar para nós uma história a respeito disso. Estou aqui para contar mais uma história para vocês. Essa história é sobre um mestre que estava em uma praça reunido com seus discípulos. E de repente malfeitores apareceram. Esses malfeitores começaram a ofender o mestre, xingá-lo, tacar pedras, mas o mestre permaneceu imóvel. Seus discípulos até tentaram revidar, mas o mestre não deixou. Sem obter respostas, os malfeitores foram embora depois de um tempo. E então os discípulos perguntaram ao mestre: Mestre, por que o senhor não reagiu ou não deixou que nós reagíssemos? O mestre então respondeu: quando alguém te dá um presente e você não recebe, o presente fica com quem? A mesma coisa com as ofensas. Nós não a recebemos e eles levaram elas de volta. O que nós geralmente fazemos quando recebemos uma ofensa? Nós abraçamos elas. Nós engolimos vários tipos de ofensa, internalizamos e ficamos mal. Erro nosso. E para refletir sobre esse item,
uma frase de Chico Xavier: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. E vamos lá, gente, agora abordar o último item com vocês, o último tópico, que é quando perdoar. Porque aí está um problema. Tem muitas pessoas que hoje possuem desavenças e pensam assim: eu não consigo perdoar fulano nessa encarnação. Talvez eu precise de umas 3, 4 encarnações para perdoar essa pessoa. Será? A providência divina não erra. A providência divina coloca as pessoas certas, no momento certo, ali conosco. A providência divina une as pessoas e o nosso egoísmo acaba afastando. Nós achamos que nós não temos condições de perdoar fulano, ciclano, beltrano. Mas espera aí. Se essas pessoas estão conosco agora, é porque a gente tem condições sim. Deus nunca coloca fardos mais pesados do que nós temos condições de suportar. Deus nunca nos dá desafios maiores do que nós temos possibilidades de dar conta. Então, se nós temos um certo desafio ali do nosso lado hoje, nós damos conta sim. Tudo vai do nosso esforço e da nossa vontade. Nós precisamos retirar o perdão do patamar das coisas inacessíveis e muito elevadas. Espera lá. O perdão, nós temos condições de perdoar hoje. Se fosse tão inacessível assim, Jesus não teria vindo ensinar para a gente sobre perdão há 2000 anos. E nós estamos há 2000 anos ali, patinando, e vai, não vai, e sempre alimentando ainda as desavenças, sempre não se reconciliando com os adversários e batendo na trave e postergando para outra encarnação. Porque é isso, quando a gente não se ajusta com alguém nessa encarnação, vai ficar para a próxima, e de repente para outra, e para outra, e para outra. Gente, olha o conhecimento todo que nós temos agora. Está tudo aqui na nossa mão. Nós temos o conhecimento. O que nós precisamos é colocar em prática. Saber o que fazer a gente sabe. Não podemos alegar ignorância. Se nós não perdoarmos, é por comodismo, é por querer ficar ali de braço cruzado, é por achar que o outro tem que vir ali conosco e pedir 1000 desculpas. Gente, de quem deve partir a reconciliação? De quem deve partir? O ideal é que seja dos dois. Mas, se não partir dos dois, ela deve partir daquele teoricamente mais evoluído. E se não partir daquele teoricamente mais evoluído, os dois estão bem atrasados ali na marcha evolutiva. Ainda se alimentando dessas picuinhas, dessas brigas que não levam a nada. Todos nós nos daremos bem um dia. Todos nós. Essa reconciliação vai acontecer. Mais dia, menos dia. Mais milênios, menos milênios. Vai acontecer. Só que quanto mais a gente perder tempo nessas briguinhas, nessas picuinhas, mais a gente vai sofrer. Então acaba sendo uma insensatez a não reconciliação. Hoje nós podemos pensar assim: eu devo perdoar ou eu quero perdoar? Se eu estou no estágio ali do eu devo, então que nós agemos em virtude dessa obrigação moral. E vamos lá, eu devo, eu devo, eu devo. Um dia esse eu devo vai virar o quê? Esse eu devo vai virar eu quero. Mas depois de muito insistir no eu devo. E para corroborar com isso, a frase de Emmanuel: a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro disciplina, 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 disciplina. Depois eu chego no patamar ali da espontaneidade. A disciplina está no eu devo. A espontaneidade está no eu quero. Primeiro eu devo, depois eu quero. Primeiro disciplina, depois espontaneidade. E para isso, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos de vontade. Se nós hoje temos alguma desavença com alguém, e essa desavença está machucando aqui o nosso coração, para que continuar com isso? A tecnologia está aí, gente. Tem o WhatsApp, tem as redes sociais. Pega o telefone mesmo, liga para essa pessoa, ou se não quiser ligar, manda uma mensagenzinha para ela. Qualquer coisa que comece a aproximar novamente.
que nós possamos aproveitar a palestra de hoje para fazer uma mudança em nossas vidas, uma revolução em nossas vidas, e não fique apenas no plano teórico. Vamos pensar sobre isso. Igual comentei lá no início, Paulo Krekli, quando ele se ajustou com aquela pessoa que ele tinha uma desavença, ele sentiu alívio, um peso removido dos ombros, a sensação que aquele sentimento negativo ocupou um espaço indevido na vida dele, que nós possamos sentir tudo isso também. Que nós possamos entrar em contato com essa desavença nossa, essa pessoa que nós temos uma desavença, e começar a aproximar. Se essa pessoa não quer saber de nós, não quer papo com a gente, que nós iniciemos isso, sabe com o quê? Com uma oração. Mas alguma coisa a gente precisa fazer. Tem que descruzar os braços. Eu devo, para um dia virar, eu quero. E nós, então, dessa maneira, seguirmos a receita de Jesus. Nós, dessa maneira, sermos fortes o suficiente para esquecermos todas as mágoas do passado. Isso só vai fazer bem para a gente. Então, em nome dos meus amigos da Mocidade e do Mensageiros da Paz, agradeço a atenção de vocês e convido agora para novamente fechar os olhos e manter o pensamento elevado em Deus, em Jesus, agradecer sobre a nossa conversa de hoje, uma conversa tão produtiva acerca do perdão. Vamos agradecer os amigos espirituais que se fizeram presentes na casa de cada um de nós, abençoando, colocando energia positiva, energia benfazeja, e que nós possamos nesse instante compartilhar essa boa energia com aquela pessoa que nós sabemos que precisa dela. Vamos pensar nela um pouquinho. Agora vamos compartilhar essa boa energia com alguém que a gente tem uma desavença, com alguém que a gente precisa se aproximar. E com essa prece, pedimos permissão para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja.